Brasil supera a arbitragem e empata jogo com a Espanha. Um bom jogo. Vasco e América de Minas estão marcando amistoso. Pedrinho ficou de fazer coletiva. Será que ele vai falar coisas boas ou vai apenas reclamar? Flamengo está fazendo de tudo para defender Gabigol. A pergunta é: se Gabigol for mantido com a suspensão, o Flamengo vai rescindir o contrato dele? Botafogo já esvazia o seu departamento médico e faz jogo contra o Boa Vista pela Taça Rio, a final da Taça Rio. Fluminense empresta zagueiro e renova com um volante. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Sou Leandro Loureiro e apresento o canal Os Grandes do Rio. Fluminense empresta o zagueiro Davi. Tá? Fluminense emprestou o zagueiro para o São José, do Rio Grande do Sul. E o Fluminense também renovou com um meio-campista, um volante, Felipe Andrade. Tá? Ele jogou muito bem quando o Marcão ficou no comando do time. Tá? No início do Campeonato Carioca, o volante foi muito bem mesmo, mostrou personalidade, sabe sair jogando. Muito bom jogador. O Fluminense prolonga o contrato com ele. Tá? Vamos falar do Botafogo. O Botafogo vai jogar hoje contra o Boa Vista pela final da Taça Rio. O Botafogo não terá Danilo Barbosa e nem terá Eduardo, tá? Os dois vão ser poupados. O Botafogo esvaziou seu departamento médico. O último que faltava sair era o zagueiro Pablo, ex-Flamengo. Ele foi o último jogador a sair do departamento médico. Textor tem conversado, para acertar com esse treinador do Botafogo. O mais cotado é Kik Setien, mas quem está correndo por fora também é Pedro Martins. São as duas maiores opções, tá? E torcer para o Botafogo fechar logo isso, porque precisa logo num técnico e aproveitar essa pausa, para já ir treinando a equipe. Tá demorando muito o Botafogo, demorando muito. Vasco e América estão negociando um amistoso em São Januário. O amistoso vai ocorrer esta semana. Isso é bom, que já serve de preparação para a equipe, tanto para o Vasco para a Série A e o América para a Série B. Isso é muito importante. Pedrinho ficou de fazer uma coletiva, nesta tarde, de quarta-feira. Pedrinho vai fazer uma coletiva, vamos saber o que vai ser, Pedrinho tem pedido para se reunir com a SAF, para falar, ele quer conversar, quer expor opiniões, saber o que está acontecendo, e não está sendo ouvido. Pedrinho está sendo ignorado. E ele vai fazer uma coletiva. Então, vamos torcer para que seja algo bom. Eu torço para que o Pedrinho tenha encontrado irregularidade e tire essa SAF do Vasco. Tá? Vendo o Vasco para outra empresa. Não o Vasco voltar à política antiga, mas ser vendido para uma outra empresa, uma empresa séria, que essa SAF aí não caiu legal não, tá? Matos foi avaliado pela torcida como um péssimo trabalho. Ele reclamou num canal, acho que foi no Careca Vascaíno, que ele não estava tendo autonomia. Tá? Que ele sempre cobrou autonomia e não estava tendo. E o Vasco também está preparando uma barca. Alguns nomes já estão sendo especulados, de 5, 6 nomes. Tá? Assim que a gente souber tudo certinho, eles liberarem, vou passar aqui para vocês. Tá? O Flamengo está otimista em conseguir o efeito suspensivo, tá? Para o Gabigol. E está até querendo escrever o Gabigol na Libertadores. Já vão conseguir esse efeito suspensivo e já vão escrever o jogador. Mas também já está se preparando. Vai adiar agora a conversa sobre renovação. Já vai estar adiada isso. E se o Gabigol não for conseguir ganhar essa liberação, não ser inocentado, que ele ganhou, não sei se vocês estão sabendo, o Gabigol ganhou uma punição de 2 anos. Mas sendo que o ano passado contou. Que eu acho muito errado, O retroativo contou que o Gabigol jogou normal, nem sabia que estava punido. Como é que vai... Entendi nada dessa punição aí. 2 anos, mas 1 ano já foi. Eu falei, caramba, não entendi nada. Aí ele ganhou essa punição, vai ficar 1 ano, só vai poder jogar até abril de 2025. Mas eu acredito que vai recorrer. Para mim, ele vai ganhar de 3 a 6 meses de punição. Ele tem que ser punido sim. Eu tô vendo um monte de gente da imprensa fazendo chilique, reclamando, falando que eles estão querendo pegar um de exemplo. Cara, o que o Gabigol fez foi errado. Eu não entendo que a imprensa está reclamando. Ele não pode ir fazer o exame de urina sem um fiscal com ele. Não pode, porque é suspeita de adulteração. Quem diz que a urina... mas a urina do Gabigol não acusou nada.
Mas quem disse que aquela urina que foi apresentada era do Gabigol? Ninguém sabe. O Gabigol foi sozinho. Entendeu? Então, isso não é argumento. Ele tem que tomar uma punição. Infelizmente, o Gabigol tem que tomar uma punição. O que ele fez foi errado, tá? E isso sirva de exemplo para muitos. Tem que ser exemplo mesmo. Mas não precisa ser também, porra, um ano, né? Ferrar o cara, pô. Entendeu? Mas é só para ele, né, ver se ele baixa a bolinha dele. Mas se o Gabigol continuar com a punição, o Flamengo estuda a possibilidade de rescindir, tá? De acordo pela lei, pelo contrato, né? O jogador que deu um mole, que o erro é do jogador, o clube pode optar em rescindir o contrato ou pode evitar uma suspensão. Fica esse período todo de recuperação do atleta sem pagar salário a ele, tá? Tem tudo isso também e vai ser analisado, tá? Estão dizendo que o Flamengo já está estudando essa possibilidade. Brasil superou a arbitragem e empatou em 3-3 com a Espanha. Um jogo bom, entendeu? Mas não tão bom quanto foi contra a Inglaterra, tá? O Brasil demonstrou umas falhas, muitos erros. Foi explorado aquele buraco que eu falei no jogo passado contra a Inglaterra do lado esquerdo, que o Wendel ficou sobrecarregado. E nessa, o Wendel, no primeiro tempo, não dava nem pra saber. O Wendel sofreu demais. O Wendel realmente passou maus bocados. Ele, João Gomes, foi difícil, cara. Foi difícil marcar o lado esquerdo, o Brasil marcar o lado direito da Inglaterra. O Brasil sofreu. No segundo tempo já melhorou um pouquinho. Mas o Wendel passou maus bocados. Tá? Os pontos positivos aqui do jogo do Brasil. Tem que destaque o Endrick, não tem como. O moleque tem uma estrela monstruosa, já entrou fazendo gol. O Bento, apesar do Brasil ter tomado 3 gols, o Bento não teve culpa nos gols, fez umas defesas boas. O Bento realmente está indo muito bem. Paquetá foi decisivo, lutou, se entregou, não fez uma boa partida como fez contra a Inglaterra, mas ele se dedicou bastante. Rodrigo, para mim, o nome do jogo do Brasil, jogou muito o Rodrigo, correu bastante, sabe, estava sempre criando oportunidade. O Rodrigo foi muito bem. Agora o ponto negativo, tá? O Rafinha, sumido. Beraldo não foi bem, na outra ele tinha sido bem, nessa ele não foi. O Wendel, falei, ficou sobrecarregado, então, infelizmente, foi negativo, né, para o Wendel. João Gomes foi sacado até no intervalo, também não estava bem. E Bruno Guimarães sumiu. Jogou pra caramba contra a Inglaterra e sumiu o futebol dele nesse jogo agora contra a Espanha, tá? O jogo teve 2 pênaltis inexistentes, tá? Foi inexistente os pênaltis. Não podia encostar no cara que caía. Pô, futebol contato, o juiz deu mole, sabe? Estragou, não tinha VAR, a organização não botou um VAR. Cara, ficou feio demais. O Dorival falou que o saldo foi positivo, ele gostou. O Brasil pegou 2 grandes seleções, um empate e uma vitória. Gostou que o Brasil não desistiu, entendeu? O Brasil teve muita vontade. Os jogadores convocados por Dorival tiveram muita vontade. Tivemos muitas gratas surpresas. Uma grata surpresa para mim, Fabrício Bruno, cara. Pô, jogou demais mesmo, entendeu? Então, tipo, são gratas surpresas, pessoas que vieram e parece que vai ficar, entendeu? Então, só isso aí que eu tenho para dizer para vocês. Deixa o comentário, comenta também, dá opinião, vamos debater, tá? Tamo junto, pessoal. Muito obrigado aí. Ajude o canal a crescer compartilhando. Tamo junto aí, pessoal. Obrigado, hein?